O professor de História, Betinho Batista, conhecido em Sumer por sua atuação em defesa da democracia e sua visão crítica sobre política, compartilhou sua opinião sobre a recente vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais dos Estados Unidos. Olha, após a vitória de Trump, a gente percebeu que os bolsonaristas e o próprio Bolsonaro ficaram bastante eufóricos, né? Acreditando, por exemplo, que vai ter alguma relação direta com o caso de Bolsonaro estar inelegível. Eu acredito que não, né? Os Estados Unidos, o Brasil é um país soberano, Trump não vai ter nenhuma influência no STF para mudar. Agora, que, de certa forma, ele por ser extremista, é preocupante, né? Porque nós temos um crescimento da direita extremista pelo mundo. Isso é preocupante por quê? Porque quem está ameaçado é a democracia, né? A democracia fica ameaçada. Isso acaba encorajando. Por exemplo, o 8 de janeiro aqui no Brasil. Eu acredito que se o presidente à época fosse Trump, eu acho que as consequências seriam piores aqui. Porque até as Forças Armadas poderiam ser encorajadas. Porque quando começou aquela preparação para o golpe em 2008, ou melhor, em 8 de janeiro, mesmo antes, né, em 2022, logo que acabou o segundo turno, que Lula saiu vitorioso, os bolsonaristas começaram a interditar ruas, avenidas, ficar em frente aos quartéis, e os Estados Unidos já mandaram um aviso que não ia embarcar em golpe nenhum, porque vocês sabem que em 64 os Estados Unidos apoiaram o golpe aqui no Brasil. Agora é diferente, é outro contexto. Naquele contexto era Guerra Fria. Os Estados Unidos apoiaram vários golpes na América Latina. E nesse momento, o presidente, que era o Biden, ainda é, né, um democrata. As Forças Armadas dos Estados Unidos disseram, olha, a gente não vai cooperar com esse golpe. Então isso já afastou as Forças Armadas brasileiras. Então naquele momento, se fosse Trump, eu acho que teria dado um gás maior. Mas que vai ter uma interferência direta, não vai. As relações econômicas eu acho que também não vão ser afetada, até porque é o mercado, né? Essas pessoas defendem tanto o mercado, então o mercado é quem vai ditar essa relação comercial. Eu não acredito que vai ter muitos problemas em relação a isso. Agora que os bolsonaristas ficaram eufóricos, ficaram. E isso acaba sendo preocupante, né? Quanto mais a extrema-direita assume o poder, é complicado porque a própria democracia está em risco. É nesse sentido que preocupa, entendeu? Eu acho que Trump é um maluco, tudo já mostrou isso. Eu acho que a legislação dos Estados Unidos está frágil nesse sentido, porque tanto crime que ele cometeu e pôde ser candidato. Aqui no Brasil estamos bem melhor, porque Bolsonaro logo foi colocado como inelegível e barrou. Por enquanto, até 2030, Bolsonaro está barrado, ele não pode concorrer a nenhum cargo político. Eu acho que os Estados Unidos, por ser uma democracia mais antiga, né, a democracia moderna, eu acho que a justiça lá falhou nesse sentido. O Trump era para estar sendo impedido, porque ele é réu em vários processos. Para o educador, a reflexão de Trump representa um retrocesso nos valores democráticos. Também ressaltou os possíveis reflexos na relação entre Brasil e Estados Unidos, que pode se tornar mais instável. É uma relação institucional. A mesma coisa é com a Argentina. Você lembra que os argentinos, o Milei, né, disse que ia cortar tudo com o Brasil, em seguida já estava pedindo ajuda do Brasil. Claro que os Estados Unidos estão numa posição, né, bem superior, mas depende do Brasil. O Brasil é um país importante, né, na sua relação comercial com o mundo, e eu acredito que, em termos práticos, nós não teremos tantas diferenças assim. Claro que é diferente, é melhor que se fosse um democrata, é evidente, mas não é do jeito que Trump quer, do jeito que ele quer, né? O Brasil é um país soberano e independente, então em termos práticos eu acho que não vai ter tanta diferença assim não. Agora volto a frisar, para os bolsonaristas isso caiu como uma luva, porque os bolsonaristas são golpistas. São golpistas, os deputados bolsonaristas, Bia Kicis, aquele Eduardo Bolsonaro, o Gustavo Gaia, vão o tempo todo para os Estados Unidos gastando nosso dinheiro, que é o Congresso que paga, ou seja, nosso dinheiro, e vão falar mal do Brasil. Vão falar mal do Brasil, torcer para que Trump faça retaliações contra o Brasil. Então veja os patriotas que nós temos, né? Usa o nosso dinheiro, vão aos Estados Unidos falar mal do Brasil e torcer para que o presidente de lá eleito faça retaliações contra o Brasil. Esse é o deputado que nós temos, né? Os patriotas que fazem isso. Como é que pode? É como se você estivesse falando mal de sua família, falando mal de seu pai. Esses deputados fazem isso. Foram agora, na eleição, foram assistir a apuração de lá e pedir para que os Estados Unidos se vinguem do Brasil, porque tornaram de forma legal Bolsonaro inelegível. Esse é a coja de deputado que nós temos, infelizmente.